ele sempre foi muito autodidata. Então, o YouTube para ele, lógico, a gente monitora. Eu gosto que ele vê na TV, porque eu estou em casa, estou vendo o que ele está pesquisando, assim. Não gosto quando ele fica muito no celular, que eu não consigo ver, né? Mas quando tá na TV. E ele, pequenininho, ele sempre gostou muito das musiquinhas das 3 palavrinhas. Então, ele sempre colocou muito aquelas musiquinhas evangélicas que a gente gosta. A gente aqui é uma família cristã e a gente gosta. Eu sempre deixava, isso, aumenta o som, deixa fluir, deixa o ambiente ficar com uma energia super boa. Quando ele escutava muito essas musiquinhas, tudo. E aí eu percebi que ele parou um pouquinho com as musiquinhas e começou a ver uns vídeos. E eu comecei a ver, aí parei para assistir as historinhas junto com ele e tal, e ele sempre curtiu muito, e ele começou a repetir as falas da Aninha. E ela fala, né, de um jeitinho super bonitinho, né, mamãe e tal. E eu vi ele falando dessa forma. Eu falei, quem é essa? Aí ele, é a Aninha. Eu falei, deixa eu ver a Aninha. Aí eu fui conhecer um pouco da personagem, ver os ensinamentos que ela tem e trazendo para a vida dele. Além dos ensinamentos cristãos, ela tem os ensinamentos do dia a dia. Por exemplo, tem uma revistinha dela que é de lavar as mãos limpinhas, e ele sempre fala disso, e aí ele traz para isso, né? Ele fala, não pode comer sem lavar a mão, porque senão vai ter as bactérias. Então, e são vocabulários que ele até aí não tinha. E eu falei, onde você pegou esse, né? Pensei, onde você pegou esse vocabulário? Aí fui olhar o vídeo, então tem lá uma parte que mostra as bactérias, tal, né? De escovar o dente. Então tem várias coisas que ele foi ganhando essa independência de saber o que é certo e o que é errado, porque um dos pontos que a gente trabalha muito forte no Murilo principalmente, mas as crianças autistas têm, é a falta da noção do perigo. Né? Então ele não sabe o que é certo ou errado, se eu posso pôr a mão no fogo, posso, né, pular de um lugar um pouco mais alto, eles não têm um pouco disso. E em alguns episódios ela traz essa parte do isso é perigoso, isso não pode, tal. E ele falava, tem que ser um anjinho, tem que ser um anjinho. Eu falei, não, deixa eu entender o que é ser um anjinho. E aí a gente começou realmente a ver todas as historinhas, que no final ela sempre puxa para isso. Quer ser um anjinho? Você tem que pregar, você tem que fazer isso, tal. Então ela ensina, né, amor, esperança, tal, né? E você fazer lá a sua parte para desenvolver e ajudar outras famílias. E aí eu falei, então é assim que funciona. Então eu cadastrei ele hoje é um anjinho, e ele recebe as revistas, fica todo feliz. E aí, como a gente percebeu que o hiperfoco dele era o alfabeto, os números, por que não usar a revista com as histórias em função dessa parte? Então, a parte de psicopedagogia, que era uma atividade para ele até cansativa, virou uma atividade legal, porque ele leva a revista, que nem você trouxe uma revista para ele hoje, ele ficou super feliz. Sexta-feira ele vai levar essa revista na terapia, e ela pratica com ele o quê? Cópia, ditado, interpretação do texto. Ela lê com ele a revista e pergunta para ele, Murilo, o que você entendeu aqui? Aonde que a Aninha estava? Aonde o cachorrinho da Aninha foi? Porque das lacunas hoje, ele com 8 anos, é muita interpretação de texto. Então a gente usa as revistinhas para apoiar ele nas terapias. Então, como você me perguntou, né, se o Murilo entende, né, se ele é um doador, ele tem a total noção, porque tem uma das revistas da Aninha que ela mostra um pouco disso para outras crianças, né, e convida outras crianças a serem anjinhos, né, e ele quis levar essa revista para a escola. Então a revista me ajuda em 2 frentes. A primeira é ele entender a proposta e o propósito, e a segunda é ele ter uma conexão com os amigos. Né? Então ele teve isso, ele quis levar a revista, mostrar para os amigos, falar que todo mundo tem que ser anjinho. E como que eu faço ele entender o propósito? Ele, como você viu, ele adora as revistas. Então ele fica, né, mamãe, vai chegar uma revista? Vai chegar uma revista? E qual é a minha resposta para ele? Você já tem várias. Outras crianças precisam ganhar a revista também. Você vai dividir? Você vai esperar outra criança receber a revista e depois chega para você? E aí ele vai diminuindo a ansiedade, vai entendendo e vai entendendo o principal propósito, que é a união e o amor e a divisão. Passe minha esperança é preciso amor, missão e criança. Muito bem! Então você é um anjinho da esperança! Muito bem!